Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo, quando veio ao mundo, muita terra ele andou, pra provar força da fé, ó meus irmãos, sobre as águas caminhou, pra provar força da fé, ó meus irmãos, sobre as águas caminhou. Cristo, quando veio ao mundo, muita terra ele andou, pra provar força da fé, ó meus irmãos, sobre as águas caminhou, pra provar força da fé, ó meus irmãos, sobre as águas caminhou. Eu vi a estrela brilhar, vi o clarão da lua, eu vi a sereia do mar, eu vi Nanã-Boruquê, eu vi mamãe Oxum, vi capacete dourado e a espada de Ogum. Eu vi Nanã-Boruquê, eu vi mamãe Oxum, vi capacete dourado e a espada de Ogum. Eu vi a estrela brilhar, vi o clarão da lua, eu vi a sereia do mar, eu vi Nanã-Boruquê, eu vi mamãe Oxum, vi capacete dourado e a espada de Ogum. Eu vi Nanã-Boruquê, eu vi mamãe Oxum, vi o capacete dourado e a espada de Ogum. Tem tempo de amor, tem tempo de dor. Quem cai nas esquinas da vida encontra na Umbanda uma força tão querida, que vem com a luz do Oriente
nas mãos de orixás tão valente. No belo esplendor dessa hora, conheci a Umbanda e nunca mais eu vou me embora. Tem velho e tem caboclo lá fora, firmando o terreiro em Angola. Crianças, exus e boiadeiros, avante Umbanda que esse povo é tão guerreiro. Umbanda, Umbanda querida, Umbanda, Umbanda minha vida. Umbanda, meu mundo de luz, foi na minha Umbanda onde eu conheci Jesus. Oh, Umbanda, Umbanda, Umbanda querida, Umbanda, Umbanda minha vida. Umbanda, meu mundo de luz, foi na minha Umbanda onde eu conheci Jesus. Foi na minha Umbanda onde eu conheci Jesus. Graças a Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pela oportunidade de rezarmos, de nos encontrarmos, de nos vermos. Caramba, quanta gente bacana que tá aí, hein? Pela oportunidade de viver e de conviver com pessoas como vocês. Sejam bem-vindos, ó. Um beijo no coração de cada um que está presente nessa live, nesse dia. É mais uma quinta-feira que a gente se encontra aqui para conversar um pouquinho sobre a Umbanda, né? Alegria de estar aqui. Hoje, especificamente, um dia muito ímpar para nós, né? Inclusive, a Samba Cláudia me perguntou ainda há pouco se, devido ao fato de estarmos na Quinta-feira Santa, se existiria algum preceito, se nós faríamos alguma forma de concentração mesmo dentro de casa, se nós nos colocaríamos... Obrigado, Sérgio, sabia que você ia gostar. Se nós nos colocaríamos de alguma maneira em alguma espécie de preceito pelo dia de hoje, né? E eu queria dizer para vocês que não faremos. Por quê? Porque devido ao fato de nós não estarmos conseguindo nos reunir hoje, que a gente deveria estar com essa casa cheia, né? Porque hoje era o dia de preparar o Amaci, era o dia que a gente já está aqui naquela loucura de reúne as coisas todas mágicas que o Amaci tem, né? De estar todo mundo junto, numa alegria só, louvando aos orixás. Oi, Sônia, beijo, irmã, bem-vinda. Hoje não é o dia que a gente vai conseguir fazer isso. E não vai conseguir fazer isso pelo fato óbvio, né? Nós estamos aí nesse preceito, beijo, mana, nesse preceito aí obrigatório de afastamento social, então não tem como a gente fazer nada hoje aqui, e eu acredito que nem em lugar nenhum. Mas acredito só, tá? Porque eu não vou julgar se alguém fizer. Então, oi, Juvanete, boa noite. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar nosso isolamento, nós vamos continuar estudando, a TESL continua fechada até segunda ordem aí das autoridades competentes, e nós vamos começar a abrir a partir do momento da liberação das autoridades competentes, e aí sim, nós vamos reproduzir, segundo a autorização do nosso Pai Sete Estrela, nós vamos reproduzir a Quinta-feira Santa em outra quinta-feira, nós vamos reproduzir a Sexta-feira Santa em outra sexta-feira, e nós vamos reproduzir a Aleluia em outro sábado. E isso não é difícil, porque magicamente a oportunidade nunca deixa de existir, concordam? Então não é porque a gente não vai fazer, beijo, amor, não é porque a gente não vai fazer hoje que a gente vai deixar de fazer, a gente vai fazer. A gente só não vai fazer hoje, porque infelizmente a gente não pode, tá bom? E só para no dia não passar em branco, eu queria cantar uma cantiga muito emblemática para nossa casa e para nossas casas no dia de hoje, que foi composta pelo meu padrinho Valdir Urubatã, que saudava sempre esse dia, saudava sempre essa oportunidade de estar na Quinta-feira Santa, falando sobre esse dia e sobre o que era esse dia. Beijo, Ana, bem-vinda. Falava assim. É difícil, vamos lá. Salve a força da Umbanda, salve a bandeira de Oxalá,
Salve a bandeira do tempo, que nesta casa vamos hastear. Bandeira de paz e de luz, bandeira que Oxalá mandou firmar. Mais um passo hoje damos, salve a bandeira de tempo no gongar. Então, tempo, viva o Pai Tempo, viva Pai Ossanha, viva as folhas, viva Oxóssi pelo dia de hoje, e que eles estejam sempre no nosso caminho, nos trazendo aí a liberdade que só a seiva da mata é capaz de trazer. E é isso aí. Bom, vamos seguir, né, então, na noite de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Nick, um beijo. Um beijo a todo mundo que está aí presente nessa live de hoje. Seguindo os conceitos da nossa sequência, né, do que a gente vem estudando, hoje eu trouxe um texto que ele meio que se encaixa no texto da origem, do texto da explicação da Umbanda, mas ele é um texto que eu acho que vocês vão gostar de ouvir, porque ele não vai falar de Zélio hoje. Ele não vai falar de Zélio, ele não vai falar do Caboclo das Sete Encruzilhadas, não como esse momento, no caso, da vida de Zélio e da anunciação da Umbanda, né? Então é um texto de bastante estudo, é um texto de bastante reflexão, e ele traz uma palavra nova pra gente, chamada Trilogia Karmática de Umbanda. O que seria? Quem seriam os três karmas, ou os três instrutores da nossa Sagrada Umbanda? Quem seriam as três formas reais da nossa Sagrada Umbanda? Pretos Velhos, Caboclos e Ibeji. Só que fica sempre a dúvida, né? O que são Caboclos, Pretos Velhos e Ibejis? Porque muita gente pensa, muita gente analisa e conjectura pelo fato óbvio que Preto Velho foram os escravos, né, trazidos ao Brasil, que os caboclos são os índios, e as crianças quem são, né? E os Exus quem são? Então fica sempre essa grande pergunta, né? Beijo, Cláudias todas presentes. Então a gente vai ler esse texto e ele vai tentar explicar pra gente um pouquinho dessa trilogia, e eu acho que vocês vão gostar pelo pensamento que vai ser criado, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é Umbanda? Se dentro da Umbanda conseguimos nos religar com Deus, conseguimos tirar o véu que cobre nossa ignorância. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Nossa ignorância. Perdi. Da presença do Deus em nosso íntimo e no nosso caminho. Então podemos chamar nossa fé de religião, pois é mais uma das formas de sentir a Deus e, como a própria palavra diz, nos religar aos nossos. A Umbanda, então, cumpre a função religiosa de nos levar à reflexão sobre nossos atos, sobre a urgência de reformularmos nosso comportamento, aproximando-o da prática do amor de Deus. Ponto. Quantas vezes eu falo para vocês que não adianta nada ser umbandista sem reforma íntima, né? Porque o médium, ele pensa que o que mais importa na Umbanda é a incorporação. Parece, Cláudia, acabei de explicar tudo que as pessoas precisavam saber da sua pergunta sobre a Semana Santa. Depois você revê isso aí para você ver, tá bom, amor? Bem-vinda. Então, o que acontece? Uma vez conversando com Carlos Soares, né, do Centro Gemil Kardecista, ele me falava que uma das críticas que existiam em relação... Críticas não, um dos pensamentos de evolução em relação à Umbanda é que as pessoas se preocupavam muito na manifestação do espírito através do corpo, né? Mediunidade de incorporação, mas às vezes se esqueciam da reforma íntima, e ela é fundamental, porque não adianta nada a gente ser ou se dizer umbandista sem a gente carregar a bandeira branca de Oxalá e empunhar ela onde quer que nós estejamos. Então, nos reformar para nos aproximar da prática do amor de Deus e estarmos sempre disponíveis a sermos instrumentos da caridade é um dos fundamentos que a gente precisa buscar como religião, e religião de caridade, e religião que nos cura e que nos transforma. Seguindo, a Umbanda é uma religião linda, de grandes fundamentos, baseada no culto aos orixás e aos servidores, crianças, caboclos, pretos velhos e exus. Estes grupos de espíritos na Umbanda, organizados em linhas, cada uma delas com funções, características e formas de trabalhar específicas, todas subordinadas à força da natureza que regem os orixás. Na verdade, a Umbanda é bela exatamente pelo fato de ser mista,
como os brasileiros. Por isso, é a única religião totalmente brasileira e a única religião anunciada no país. Mas torna-se imperioso, antes de nos ocuparmos com a anunciação da Umbanda no plano físico, expor sinteticamente um histórico sobre os precedentes religiosos e culturais que precipitaram o surgimento. Na primeira década do século XX da mesma, em 1500, quando os portugueses avistaram o que para eles eram as Índias, na realidade chegavam ao Brasil, e ao desembarcarem, depararam-se com uma terra de beleza deslumbrante já habitada por nativos. Os lusitanos, por imaginarem estar nas Índias, denominaram aos aborígenes de índios. Os primeiros contatos entre os dois povos foram na sua maioria amistosos, pois os nativos identificaram-se com alguns símbolos que os estrangeiros apresentavam. Porém, o tempo e a convivência se encarregou de mostrar aos habitantes do Pindorama, Brasil, que os homens brancos estavam ali por motivos poucos nobres. O relacionamento até então pacífico começa a se desmoronar como um castelo de areia. São inescrupulosamente escravizados e forçados a trabalhar na lavoura, entre outras coisas. Reagem, resistem e muitos são ceifados de suas vidas em nome da liberdade. Nesse momento estamos ainda nos índios, né? Mais tarde, o escravizador faz desembarcar na Bahia os primeiros negros escravos, que sob a égide do chicote são despejados também na lavoura. Como os índios, sofreram toda espécie de castigos físicos e morais e até a subtração da própria vida. Dessa forma, índios e negros unidos pela dor, pelo sofrimento e pela ânsia de liberdade, desencarnavam e encarnavam nas terras de Santa Cruz, ora laborando no plano astral, ora como encarnados. Estes espíritos lutavam incessantemente para humanizar o coração do homem branco e fazer com que seus irmãos de raça se livrassem do rancor, do ódio e do sofrimento que lhes eram infligidos. Além disso, muitas das crianças índias e negras eram mortas quando meninas, por não servirem ao trabalho pesado, quando doentes, através das torturas, quando aprontavam suas artes e por isso, ou quando perturbavam algum senhor. Algumas crianças brancas acabavam sendo mortas também, vítimas da revolta dos índios e dos negros. Juntando-se então os espíritos infantis, os dos negros e dos índios, acabaram formando o que hoje vamos chamar de trilogia karmática da Umbanda. Assim, hoje vemos esses espíritos trabalhando para reconduzir os algozes de outrora ao caminho de Deus. No dia 13 de maio, quem tinha escravo chorou, 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 chorou que o cativeiro se acabou. A Igreja Católica, ocupada com a expansão do seu domínio religioso, investiu covardemente para eliminar a religiosidade negra e índia. Muitas comitivas sacerdotais foram enviadas com o intuito nobre de salvar, tudo entre aspas, tá? A alma dos nativos e dos africanos. A necessidade de preservar a cultura e religiosidade fez com que os negros associassem as imagens dos santos católicos aos seus orixás, como forma de burlar a opressão religiosa sofrida naquela época, e assim continuar a praticar e difundir o culto, as forças da natureza e a associação, a qual deu-se o nome de sincretismo religioso. Bom, então a gente entendeu aqui, pela leitura e pelo que a gente vai pensar dela, que no plano astral nós teríamos nesse momento o desencarne de crianças, nós teríamos o desencarne desenfreado de índios e o desencarne desenfreado dos negros africanos trazidos, ok? Então nós temos uma multidão que está ocupando aqui o que teoricamente a gente vai chamar das esferas de reencarnação ou das esferas de tratamento espiritual, dê o nome de nosso lar, o nome que a gente quiser dar, dentro da nossa orbe celeste aqui do nosso país, né? No caso, muitos esperando a oportunidade. Deixa eu mandar um beijo para a Yalorixá Romilza Medrado. Bem-vinda, minha mãe. Que prazer ter a senhora de Salvador e seu trabalho presente nessa humilde live, tá bom? Seja bem-vinda. E aí, com isso, a gente tem, gente, dentro do plano astral, a oportunidade de formar uma grande necessidade espiritual que precisava ter fluído de alguma maneira. Então vamos seguir para a gente entender depois o que onde vai chegar. O Candomblé Yorubá, ou Jejinagô, como costuma ser designado, congregou desde o início aspectos culturais originários de diferentes cidades iorubanas, originando-se aqui diferentes ritos ou nações de Candomblé,
predominando em cada nação tradição de cidade ou região que acabou lhe emprestando o nome: Queto, Ijexá, Ifá e por aí em diante. Esse candomblé baiano, que proliferou por todo o Brasil, tem sua contrapartida em Pernambuco, onde é denominado Xangô, inclusive por conhecimento bobo, né? Quando você chega em Pernambuco, você chega em qualquer cidade de Pernambuco e você pergunta sobre casa de erva, como aqui no Rio a gente chama popularmente a casa que vende produto espírita, lá é chamado de casa de Xangô, que é um barato, tudo é casa de Xangô. A Umbanda é casa de Xangô, a Umbanda não, perdão. O culto é culto de Xangô, a loja é casa para Xangô, e é muito legal essa história. Sendo a nação Egbá sua principal manifestação, e no Rio Grande do Sul é chamado de Batuque, com sua nação Oió e Jexá. Outra variante Urubá, essa fortemente influenciada pela religião dos voduns daomeanos, é o tambor de Mina Nagô, criado no Maranhão, que vai desenvolver depois o projeto das encantarias ou dos encantados. Além dos candomblés urubás de origem banto, especialmente os denominados candomblés Angola e Congo, e aqueles que de origem marcadamente Fon, como o Jeje Marim baiano e o Jeje daomeano do tambor de Mina maranhense. Os anos sucedem-se. Em 1889 é assinada a Lei Áurea, o quadro social dos ex-escravos é de total miséria, são abandonados à própria sorte sem um programa governamental de inserção social, até hoje inclusive. Na parte religiosa, seus cultos são quase que direcionados ao mal, à vingança, à desgraça do homem branco, reflexo de um período escravocrata. No campo astral, os espíritos que tinham tido encarnação como índios, caboclos, mamelucos, cafuzes e negros não tinham um campo de atuação nos agrupamentos religiosos existentes. Quais seriam os agrupamentos religiosos existentes? O catolicismo, o protestantismo e, lógico, dentro do Brasil, chegando talvez no início aí a religião kardecista, né, fazendo seus ritos iniciais. Então, cafuzos, negros, mamelucos e crianças dessa religião, dessa época, não tinham ação dentro de onde se receber. Espíritos que hoje agem como preto velhos, crianças e caboclos, se desprendem em tentar ajudar os que chegam com o coração amargurado contra o homem branco. Muitos se salvam e chegam à espiritualidade. Outros são absolutamente condenados pela própria sorte, escolha, e ligação que faziam com amargura, rancor, raiva e ódio, criando assim a nova estrutura do antagonismo, que aqui no texto nós vamos entender como a linha de esquerda, ou os Exus, que nós não gostamos do termo catiço, mas enfim, dessa legião de espíritos que dizem-se de esquerda. O catolicismo, religião de predominância, repudiava a comunicação com os mortos, e o espiritismo de Kardec, ou kardeciano, estava preocupado apenas em reverenciar e aceitar como nobres as comunicações de espíritos com o rótulo de doutor, mestre, e os senhores da luz, orixás, atentos ao cenário existente por ordem direta do Cristo planetário, Jesus, estruturam aquela que seria uma corrente astral aberta a todos os espíritos de boa vontade que quisessem praticar caridade, independentemente das origens terrenas de suas encarnações, e que pudessem dar um freio ao radicalismo religioso existente no Brasil. Começam a se plasmar, sob forma de religião, a corrente astral da Umbanda, com sua hierarquia, bases, funções, atributos e finalidades. Enquanto isso, no plano terreno, surge no ano de 1904 o livro Religiões do Rio, elaborado por João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, membro emérito da Academia Brasileira de Letras. No livro, o autor faz um estudo sério e inequívoco das religiões e seitas existentes no Brasil do Rio de Janeiro e à época, capital federal e centro sociopolítico-cultural do país. O escritor, no intuito de levar o conhecimento da sociedade os vários segmentos de religiosidade que se desenvolviam no então Distrito Federal, Rio de Janeiro, percorreu igrejas, templos, terreiros de Umbanda, terreiros de bruxaria, macumbas cariocas, sinagogas, entrevistando pessoas e testemunhando fatos. Não obstante, tal obra ter sido pautada em profunda pesquisa, em nenhuma página dessa respeitosa edição cita-se o vocábulo Umbanda, pois tal terminologia era completamente desconhecida. A formação histórica do Brasil incorporou a herança de três culturas:
a africana, a indígena e a europeia. Este processo, que foi marcado por violência de todo tipo, particularmente do colonizador em relação aos demais. A perseguição se deveu aos preconceitos de crença, à elite brasileira que não suportava e era completamente alienada e que foi provocada por este culto nas classes populares. No início do século XX, o choque entre cultura europeizada das elites e a cultura das classes populares urbanas provocou o surgimento de duas tendências religiosas na cidade do Rio de Janeiro. Na elite branca e na classe média, vigorava o catolicismo. Nos pobres das cidades, negros, brancos e mestiços, a grande presença de rituais originários da África, que por força de sua natureza e das perseguições policiais, possuíam um caráter reservado. E aí a gente escuta aí que os candomblés eram escondidos, que tudo era feito escondido, que não podia bater o tambor, que a polícia vinha e quebrava tudo, porque era uma imposição do Estado, com a sua força de Estado, e também, logicamente, uma força da Igreja Católica que não tinha nenhum interesse de que essa religião aparecesse ou se fundasse. Continuando. Na segunda metade do século, os cultos de origem africana passaram a ser frequentados por brancos e mulatos oriundos de classe média e algumas pessoas da própria elite. Isso contribui sem dúvida para o caráter aberto e legal que estes cultos foram adquirindo nos anos. Essa mistura de raças e culturas foi responsável por um forte sincretismo religioso, unificando mitologias a partir da semelhança existente entre santos católicos e orixás africanos, dando origem ao umbandismo. Ao contrário do candomblé, a Umbanda possui grande flexibilidade ritual e doutrinária, o que torna capaz de adotar novos elementos. Assim, o elemento negro trouxe o africanismo das nações, os índios trouxeram os elementos da pagelança, os europeus trouxeram o cristianismo e o kardecismo, e posteriormente os povos orientais acrescentaram um pouco de sua ritualística umbanda, formando a linha de Oriente. Essas 5 fontes criaram o pentagrama umbandista, uma estrela de 5 pontas que tem cristianismo, indianismo, kardecismo, orientalismo e africanismo. Então, o pentagrama são os 5 dogmas da Umbanda que vão gerar o que nós temos hoje. Os seguidores da Umbanda verdadeira praticam rituais de magia branca, ou seja, aqueles feitos para melhorar a vida de determinada pessoa, para praticar um bem e nunca de prejudicar quem quer que seja. Os companheiros e os compadres e comadres podem, no entanto, ser invocados para a prática do bem, contanto que isso seja feito sem que se tenha que dar presentes em dinheiro, pois o objetivo do verdadeiro médium é tão somente a prática da caridade, e nossa missão, enquanto médium, é ajudar os irmãos, ainda que nesse plano, a se desprenderem de mágoas do passado e evoluírem. Aspectos dominantes do movimento umbandista. Ah, que bonito, Sérgio. Eu não consigo abrir o ver mais. Eu vi que você escreveu que chegam os ciganos expulsos da Europa, escravizados, explorados, e espiritualmente dando início a Umbanda. Aí eu não consigo mais ler, mas enfim, vamos tratar dos ciganos também. Então, aspectos dominantes do movimento umbandista: ritual variando pela origem, vestes em geral branca, altar com imagens católicas, pretos velhos e caboclos, sessões espíritas formando agrupamentos de pé, descalços e em salões ou terreiros, desenvolvimento formal em correntes, bases: africanismo, kardecismo, indianismo, catolicismo, orientalismo, serviço social constante nos terreiros ou a busca de, finalidade de cura material e espiritual, uso da magia considerada branca, batizados, consagrações e casamentos. Nós temos em nossos guias de trabalho, entre eles existentes, aqueles que é sempre o chefe responsável pela rotina espiritual, ou seja, chamado guia-chefe do terreiro, normalmente um caboclo, um preto velho ou um baiano, que acabam por serem os espíritos que guiam. O ritual da Umbanda, infelizmente, não tem um órgão centralizador que dite normas e conceitos sobre como a religião pode coibir abusos. Por isso, cada tenda segue um ritual próprio ditado pelo guia-chefe do terreiro, o que faz a diferença nesses rituais entre uma casa e outra. Entretanto, a base de todo terreiro
que precisa seguir é o princípio básico do bom senso, que seria a honestidade, desinteresse material, além de pregar, é claro, o ritual básico transmitido através dos anos de prática pelos seus membros. O mais importante seria que todos pudessem encontrar em suas diferenças de culto, ou seja, de casa, o que seria o elo mais importante que as unissem. E qual é esse elo? A caridade. Porque, segundo o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciador da Umbanda, se você pisar uma casa de Umbanda e ali te cobrarem algum dinheiro, coloque o seu pé para trás, porque você não estará numa casa de Umbanda ou que pratica caridade. Não importa se o atabaque toca ou se o ritmo é de palmas, nem mesmo se não há som. O que importa sempre é a honestidade e o amor com que nos entregamos à nossa religião. Bom, então vamos para a leitura rapidamente aqui para a gente falar um pouquinho disso, né? Sobre a anunciação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque aqui a Umbanda já está anunciada, pelo que a gente leu nesse texto. Então, só fazendo assim uma breve explanação. Eu estou no bairro do Pita. O bairro do Pita fica do lado do bairro da Covanca, que fica do lado do bairro de Neves. Yes! Neves, São Gonçalo, o bairro onde em 1908, pela presença do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Pai Antônio das Almas, o médium Zélio Fernandino de Moraes se incorpora pela primeira vez e anuncia, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, uma religião que as colinas de São Gonçalo, eu por acaso estou abaixo de uma delas, que é a colina aqui de trás, é a colina de Neves, que era exatamente o que Zélio queria falar naquele momento, ou seja, que estas colinas falariam sobre a religião, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que essas colinas falariam sobre a religião que ele estava anunciando naquele momento. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Sérgio sabe que eu tenho uma visão muito próxima desse caboclo, não gostaria de expor em internet, mas enfim, quem quiser saber a minha opinião me procure, porque eu tenho um pensamento a respeito dele. Mas seguindo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifesta em um médium iniciante, em um médium que era sem desenvolvimento algum, e declara ao mundo a nossa religião. Existe uma grave discussão e uma grande discussão, que até por conta do Museu Umbanda, aqui do projeto do museu que a gente está encabeçando na Prefeitura de São Gonçalo, ou tentando encabeçar, né? Que fala que a Umbanda não nasceu com Zélio. E aqui o nosso texto diz exatamente isso. Já existiam outras casas de terreiro e outras manifestações de terreiro. Já existiam inclusive outras casas de Umbanda que talvez não dessem esse nome, mas já recebiam espíritos incorporados, e muito provavelmente eles poderiam até dar o nome de Preto Velho. Mas o fato fundamental é, Zélio Fernandino de Moraes era filho do presidente da Federação Kardecista do Brasil, ou seja, era um homem muitíssimo importante dentro da sociedade à época, e que, se um dia a Umbanda foi plasmada para ser anunciada e reconhecida, ela não poderia vir através do Fernando, ela não poderia vir através do primeiro nome que eu vou ver aqui, da Elisângela. Ela deveria vir de um sujeito famoso, minimamente de um sujeito que pudesse fazer o que o pensamento das pessoas fizesse. Ué, mas espera aí, por que o filho da federação, o filho do presidente da Federação Espírita, manifesta um espírito dentro de uma gira da Federação Espírita, ou seja, uma mesa Umbanda em Kardec, e esse espírito que surge vem a alguma função? Né? É simples de pensar. Ou seja, se ele precisava se expor, ele escolheu exatamente a pessoa certa, porque aquilo daria visibilidade a ele, a Umbanda, aos caboclos, aos pretos velhos, enfim, a tudo. Porque escolher o filho do presidente da Federação Kardecista da época, que era a única que existia, a Federação Espírita, ele estava dizendo ao mundo que ele chegou e por que ele chegou. Então não restava dúvida alguma de que aquilo teria voz, diferentemente da gente. Se viesse comigo, se viesse com cada um de vocês, como pode ter vindo com inúmeros zeladores antes dele. Mas, fato é, a história é imutável e ela está registrada nos livros de história, nascida através de Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, aqui do lado, no bairro de Neves. Então a Umbanda se apresenta a partir de... outro fato curioso que eu queria falar para vocês hoje, antes da gente seguir sobre quais tipos de Umbanda, eu tenho um livro preciosíssimo que está guardado aqui em casa, presenteado por uma das filhas do Tata Tancredo, que é o Anunciador do Omolocô,
O que é o Molocô? A religião que vem a fazer uma ligação entre a Umbanda e o Candomblé, usando alguns do sincretismo, com todo o respeito aos jogos de búzios que não são permitidos, com todo o respeito a todas as formas de culto dos candomblés que não são feitas, mas enfim, fazendo uma mistura que a gente poderia dar o título de um bandomblé, que eu não gosto, mas enfim, é uma mistura que chama-se de Omolocô. Tata Tancredo era um escritor, era um cara da época que fez toda essa codificação do nascimento do Omolocô. E pasme vocês, quando a ponte Rio-Niterói é inaugurada, 1969, se não me falha a memória, eu tenho nesse livro registrado uma foto de que Tancredo estava ao lado do governador, ao lado do presidente da República e ao lado do prefeito das cidades de Niterói e do Rio de Janeiro, jogando do vão central flores ao mar para saudar Iemanjá. Então, significa que um dia essa nossa religião já foi tão importante, tão bacana e tão bem feita, tão respeitada na sociedade brasileira, que nós tivemos um líder espiritual que foi convidado para fazer a inauguração da obra mais importante do Rio de Janeiro. Se duvidar, até hoje, a ponte Rio-Niterói aqui nesse 74, obrigado. Aqui nesse livro de Tancredo, ele mostra essa foto dele inaugurando a ponte Rio-Niterói, jogando flores ao mar para saudar Iemanjá. Era bacana demais, né? Não ter o preconceito junto da gente, né? Não ter o preconceito que demonizou a Umbanda, o Candomblé e todos os cultos feitos a partir desse nojento, desse Edir Macedo. Enfim. Exemplos de ramificação da Umbanda. Umbanda tradicional, oriunda de Zélio Fernandino de Moraes. Um beijo, Leonardo de Moraes, que eu tive o prazer de conhecer com Vaguinho, lá, Vaguinho Macumba. Um beijo se estiver assistindo também. Cleia, minha irmã, Jane, todo mundo. Um beijo para vocês, que eu tive o prazer de conhecer o Leonardo de Moraes aqui em Neves, na inauguração do Marco Zero da Praça. Então, se a Umbanda tradicional existe, pertence ao primado de Umbanda, em Cachoeira de Macacu, bairro do Valério, na casa Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, ao comando de Leonardo de Moraes, querida pessoa. Umbanda popular, que era praticada antes de Zélio, conhecida como Macumba ou Candomblé de Caboclo, onde podemos encontrar um forte sincretismo, santos católicos associados aos orixás africanos. Umbanda branca e ou de mesa, com um cunho espírita kardecista, me ajudem, Centro Espírita Universalista em Santa Rosa, CEL, ainda existe? Era assim, né? Um centro de cunho espírita kardecista muito expressivo. Nesse tipo de Umbanda, em grande parte, não encontramos elementos africanos, orixás, nem o trabalho dos Exus e Pombogiras, ou a utilização dos elementos como atabaques, fumos, bebidas, trabalho de guias e caboclos e pretos velhos e crianças, caridade obviamente, e também podemos encontrar a utilização dos livros espíritas kardecistas como fonte doutrinária. Umbanda esotérica, diferenciada entre alguns segmentos oriundos de Oliveira Magno, Emanuel Zespo e W.W. da Mata, em que institulam a Umbanda como, esse nome não vai sair, a Umbandão, conjunto de leis divinas. Umbanda iniciática é a derivada da Umbanda esotérica e foi fundamentada pelos mestres Rivanetos, da escola de síntese conduzida por Iamunixada Arpayaga, eu acho que é isso, onde há a busca de uma convergência doutrinária, 7 ritos, e o alcance do Ombadum, ou seja, o ponto de convergência e síntese. Existe uma grande influência oriental, principalmente em termos de mantras indianos e utilização do sânscrito. Show. Outras formas existem, mas que não têm denominação apropriada. Se diferenciam das outras formas de Umbanda por diversos aspectos peculiares, mas que ainda não foram classificadas com o adjetivo apropriado para ser colocado depois da palavra Umbanda. Bom, gente, chega ao final. É isso. Semana que vem, acho que a gente vai tratar do Toré, do Catimbó de Jurema. Meu pai Graúna, se estiver assistindo, um beijo. Os habitantes de Jurema, ainda sobre a juremação
depois a Encantaria do Maranhão e a Encantaria, o tema é bem grande, caramba. Pagelança e o próprio Candomblé e algumas explicações básicas sobre tudo isso, tá bom? Referência do texto, Georgiana, eu te mando, porque geralmente quando eu fazia essas apostilas, as referências ficam guardadas dentro de um outro arquivo, que são muitas, e eu fui pensando, e eu tô com elas resumidas num pequeno notebook, e não tá no meu PC, mas eu mando para vocês, tá bom? Queria falar um pouquinho antes de terminar sobre o dia de hoje, né? Mais uma vez, é um dia que nós estaríamos todos reunidos nas nossas casas de santo preparando o nosso amaci, preocupadíssimos com as ervas, nas amadas ervas, né? Preocupadíssimos com as águas, preocupadíssimos com tudo que a gente tinha de melhor para a gente lavar nossa cabecinha para os nossos orixás, para lavar nossa cabecinha para os nossos guias e estarmos preparados para iniciar um ano de Umbanda cheio de fé. Mas infelizmente, por conta desse isolamento social, nenhum terreiro ou quase nenhum terreiro deve estar se reunindo hoje e infelizmente a gente não está fazendo nossos ritos. Como eu disse antes, a gente vai fazer esses ritos a partir de que se abra esse isolamento social e nós vamos reproduzir a Quinta-feira Santa fazendo a maci, a Sexta-feira Santa fazendo a lavagem de cabeça e o Sábado de Aleluia fazendo a abertura dos altares e trazendo os nossos compadres e comadres de volta a casa, como todos os anos a gente faz. É uma noite saudosa para mim, tenho certeza que para muitos de vocês que frequentam a TESLE, para os meus irmãos da Tenda Espírita Cambinda de Guiné presentes, do qual sabiam, né, Sônia, que uma das minhas sessões favoritas era a Quinta-feira Santa, porque me lembro ainda da minha mãe falando que as pessoas não gostavam de fazer a maceração e eu transformei aquele ritual numa festa, né? Era cantoria para lá, cantoria para cá, e aquilo virou desde então uma noite de muita alegria, porque a gente cantava para todos os orixás, vibrando naquelas ervas. Como era gostoso fazer aquilo depois de um tempo para cá. E aqui na TESLE, desde então, a maceração de ervas segue o mesmo esquema que eu imprimi, né, dentro dela, que é uma alegria danada no dia de hoje. A gente estaria aqui muito feliz, tenho certeza, mas enfim. Sejam felizes, estejam felizes na casinha de vocês, estejam felizes se cuidando e cuidando dos que vocês amam, estejam felizes, conscientes e cientes de que vai passar, de que esse momento termina e, como cantava, né, Sônia? E que esse momento termina e que brevemente a gente vai estar junto fazendo tudo de melhor que a gente sabe fazer do melhor, tá bom? Então deixo um beijo para todos, bênção os meus mais velhos, minha que é de Sônia, não sei mais se tem algum irmão mais velho meu ainda, mãe, ai meu Deus, esqueci o nome da mãe, tadinha, que estava aqui, medrado. Um beijo para a senhora, tudo de bom, um beijo a meus irmãos mais velhos e os meus filhos mais novos e os meus filhos medianos, um beijo cheio de saudade de vocês também, tá bom? Desculpa de hoje eu não ter feito uma programação muito longa de avisar sobre a live, mas na verdade eu tive um compromisso e eu não pude fazer tudo do jeito que eu sempre faço, tá bom? Nossa próxima exibição, Cine TESLE, terça-feira que vem, acho que foi bem legal, né? E terça-feira a gente tá junto aí fazendo outro Cine TESLE, no mesmo horário, no mesmo canal, tá bom? Um beijão para todos e vamos cantar pra gente terminar essa noite de hoje. Mais uma vez ao Oriente, tá bom? Beijo, Eni, Oxalá abençoe. Salve as águas da Oxum, salve as águas da Sereia, salve as águas de Nanã, que lava a pedra e tira areia. Suas águas são cristalinas, elas vieram de Aruanda pra Jacira curar seus filhos e vencer qualquer demanda.
Suas águas são cristalinas, elas vieram de Aruanda pra Jacira curar seus filhos e vencer qualquer demanda. Um beijo, Umbanda. Até a próxima. Tchau.